Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de julho de 2025. São 9 horas da manhã. A partir de hoje começa a correr o prazo para 7 réus do Núcleo 1 da trama golpista para apresentarem suas alegações finais. E é neste momento em que o STF faz um movimento que o Blog da Cidadania antecipou várias vezes. Por que deve fazer esse movimento? Que eu vou explicar para você agora. Porque o Poder Judiciário brasileiro pode ter incontáveis defeitos. Nós podemos não gostar do que ele faz, ou de parte do que ele faz, de tudo o que ele faz, mas é o Poder Judiciário do Brasil. Ninguém vai dar ordens às nossas instituições. Seja o Poder Judiciário, seja o Poder Legislativo, seja o Poder Executivo, seja ao nosso país. Nem Donald Trump, nem Galactus, nem o Thanos, ninguém vai fazer nada com o Brasil que os brasileiros não queiram, não aprovem, e qualquer decisão nesse sentido tem que ser tomada por nós. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu agora reagir ao Eduardo Bolsonaro, ao Jair Bolsonaro, à família Bolsonaro e ao homem que está governante dos Estados Unidos, e ninguém sabe até quando, tá? Mas com prazo de validade. Nem que ele pensasse em dar um golpe e se tornar o ditador dos Estados Unidos, até os ditadores passam. Que o diga a ditadura militar brasileira. Donald Trump vai passar. É como a música do Chico Buarque, vai passar. Donald Trump vai passar. Bolsonaro passou. A família Bolsonaro vai passar. Todos nós, tudo neste universo vai passar. Mas o que não se pode é permitir que uma nação, um poder alienígena, venha aqui ao Brasil nos dar ordens e dizer como nós devemos conduzir as nossas questões, sendo que o Brasil é uma democracia reconhecida no mundo inteiro, inclusive por praticamente toda a grande imprensa norte-americana, pelo planeta inteiro, pelas Nações Unidas. Ontem o Brasil anunciou um feito de tirar o nosso país do mapa da fome, onde o Jair Bolsonaro recolocou em 2020. Então, minha amiga, meu amigo, vamos assistir aí a esta edição que mostra que o STF devolveu as ameaças do bolsonarismo, do Eduardo Bolsonaro, do neto do ditador, de todos eles. O STF reagiu diretamente, respondeu diretamente às ameaças e mandou um recado aos golpistas. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Você terá, acho que ainda essa semana, tudo indica, mas no futuro breve você terá o ministro Alexandre de Moraes efetivamente sancionado como violador internacional de direitos humanos pelos Estados Unidos. Algo que talvez não se encerre nos Estados Unidos. Uma das coisas que a gente deve focar agora, cumprida essa etapa fundamental aqui nos Estados Unidos, vai ser obter declarações semelhantes de outros países, inclusive da Europa. O deputado Eduardo Bolsonaro e eu devemos passar bastante tempo agora nesse segundo semestre do ano na Europa, tratando justamente de coisas parecidas. Essa coleção de documentos que demonstram de fontes externas e, de certa forma, inequívocas, que o ministro abusou da sua autoridade e cometeu crime de responsabilidade, devem ser base de um novo pedido de impeachment robusto, construído e apresentado ao Senado. Você terá... acho que ainda essa semana, tudo indica, mas no futuro breve você terá o ministro... Agora, o que causa estranheza é pessoas, né, que eu não consigo entender que estejam em sã consciência,
achando que essas medidas vão fazer o Donald Trump recuar. É importante que entendam, não haverá recuo. Eu não falo pelo Donald Trump, eu não falo por ninguém do governo. Se quiserem tentar lá e botar o Geraldo Alckmin, né, que esteve naquela foto ao lado de terroristas da Jihad Islâmica, Hamas, Hezbollah, que já assassinaram diversos, milhares de norte-americanos, podem tentar. Boa sorte. Boa sorte na negociação. Não adianta o Lula ficar comendo jabuticaba, o Celso Amorim cantando Quem Tem Medo do Lobo Mal, e depois mandar um jornalista lá dentro do pool que eles falam da Casa Branca, perguntar para a porta-voz da Casa Branca, o Lula está aberto à negociação, por que vocês não negociam? O Brasil não se dá o respeito. Bom, em primeiro lugar, é preciso saber se eles vão poder ir para a Europa, né? Eles gravaram isso antes da prisão da Carla Zambelli, que tem o concurso da Interpol, como você vai ver numa próxima edição, que eu estou preparando algumas novas informações sobre o caso Zambelli para você. Mas o fato é que a triangulação entre Interpol, Polícia Federal e Polícia Italiana foi o que levou a Carla Zambelli pro Chilindró, lá na Itália. Lógico que ela vai ficar lá até que saia o processo de extradição. Mas, na verdade, como eu disse aqui no último sábado, a Interpol vai ser o grande entrave para o Eduardo Bolsonaro, porque ninguém acredita que que os Estados Unidos, que o governo Trump vai condescender com a extradição do Eduardo Bolsonaro, mesmo que os crimes dele sejam crimes muito acima do que se pode chamar de crime político. E a Interpol não age contra pessoas que são acusadas de crimes políticos. Os crimes do Eduardo Bolsonaro incluem, inclusive, a ameaça a forças policiais. Assim como a Carla Zambelli está presa por ter feito uma agressão ao Poder Judiciário, um ataque ao Poder Judiciário concreto, o Eduardo Bolsonaro, ele atacou a Polícia Federal, não com nomes, não chamando de cachorrinho, não, fazendo ameaça concreta. E uma ameaça a uma Polícia Federal, em qualquer lugar do mundo, seria caso para prisão. O fato é que o Bolsonaro e 6 réus, antes de prosseguir, eu quero deixar isso bem claro para a gente marcar essa data, 30 de julho, a partir de hoje tem 15 dias para apresentar as suas conclusões sobre o caso. Ou seja, isso deve ser alguma coisa como 13 de agosto, a data em que o Jair Bolsonaro e mais 6 réus, após o 8º réu, Mauro Cid, ter entregue as alegações finais dele ontem, a partir de hoje, o Jair Bolsonaro e mais 6 réus terão 15 dias para apresentar suas conclusões e depois o Alexandre de Moraes marca o julgamento. Veja que, ao fim do interrogatório dos réus, do próprio Bolsonaro, depois o Braga Neto, o último a depor, o Alexandre de Moraes foi lá e marcou o julgamento no mesmo dia. Então é muito provável que no dia da entrega das alegações finais dos bolsonaristas, o Bolsonaro e esses outros 6 réus, já seja marcada a data do julgamento e, como de costume, vai ser marcado para muito breve. E mais breve ainda será na medida em que o Donald Trump tome qualquer tipo de atitude contra o Poder Judiciário brasileiro. Veja bem, está tudo na mão do STF e, como o Blog da Cidadania disse incontáveis vezes, a reação do STF seria em cima daqueles que estão provocando o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, está havendo um ataque muito sério, um ataque às famílias dos ministros, né? Famílias dos ministros, jovens, tem garotos que estudam, não é? Familiares mesmo, além de esposa, tal, não é uma coisa política, é uma coisa terrorista mesmo. Mas eles estão perdendo.
Eles acham que eles estão ganhando, mas eles estão ganhando. O Eduardo Bolsonaro está isoladíssimo aqui no Brasil. A Carla Zambelli está presa. E o Nicolas está perdendo algo que... Por que ele está quietinho? Porque ele está perdendo a sua força política. Justamente devido às incontáveis contradições dele e porque ele foi mexer com uma máfia que não brinca em serviço. E agora ele virou alvo do Eduardo Bolsonaro e de outros bolsonaristas aí também. Mas o fato é que com a Carla Zambelli está em cana, não preciso nem explicar mais nada, que você falou muito dela de ontem para hoje. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, agora já praticamente ex-deputado federal, estava desde o fim de fevereiro deste ano nos Estados Unidos em campanha contra os ministros do STF. Ele conseguiu sanções aos integrantes da Corte Brasileira e sanções ao Brasil, e no anúncio por meio de carta sobre o tarifaço em 50% aos produtos importados do Brasil, Trump criou a situação do ex-presidente brasileiro, dizendo que ele é perseguido pelo judiciário brasileiro. Eduardo Bolsonaro tentou colar em Moraes a responsabilidade diante da tarifa e não deu certo. Ele não conseguiu fazer a população ver o Alexandre de Moraes como culpado pelas sanções. A decisão de Trump acabou ajudando o Lula a melhorar a popularidade dele, em vez de perder, ganhou. E o Eduardo Bolsonaro foi o terceiro bolsonarista mais votado para a Câmara, e diante das tratativas com o governo americano, ele está aí para perder o mandato a qualquer momento e ter uma ordem de prisão, que vai importar, basicamente, numa ordem de inclusão dele na difusão vermelha, que é a lista de procurados pela internet onde estava a Carla Zambelli. E, mais uma vez, eu tenho que explicar. A Interpol, eu publiquei no sábado uma reportagem aqui, dizendo que a Interpol prende o Eduardo Bolsonaro se o STF pedir, e vai prender mesmo. Aí me disseram, mas a Interpol não conseguiu nem prender a Zambelli. É que a Interpol, ela não faz operações de captura dentro dos países. É uma polícia fronteiriça e ela pode até atuar em colaboração, dar informações, participar de operações, mas não prende ninguém. Não é função da polícia, da Interpol, prender, sair caçando e prendendo. Função é estar nas fronteiras para não permitir a circulação dos procurados pelas justiças dos países. Por fim, o mais votado na eleição de 2022, quase 1,5 milhão de votos, o mineiro Nicolas Ferreira, enfrenta ação na Justiça Federal que pode torná-lo inelegível. Na última semana, o TRE aceitou a denúncia do Ministério Público Eleitoral contra ele. Por quê? Porque abusou demais. Né? Ele caluniou Fouad Noman, ex-candidato a prefeito, com notícias falsas, com jogo sujo. E aí é a lei do retorno, é a lei que embasa a justiça, o conceito de justiça. Quem faz coisa errada acaba pagando por isso. Vamos lá. Sem Bolsonaro, os bolsonaristas apostam em pulverização e em novos atos. Domingo agora vai ter um ato aqui em São Paulo. Duvido que não vá flopar. Eles estão querendo trazer pelo menos os 12 mil lá que foram na manifestação que o Bolsonaro estava presente. Como ele não vai estar presente nessa manifestação, nem a mulher dele, o enfraquecimento vai ser muito grande, vai já deixou muito claro para as pessoas o que está acontecendo. O Bolsonaro está perdendo popularidade. Então, eles estão, minha amiga, meu amigo, eles estão perdendo. Para sabotar o Brasil, o Eduardo Bolsonaro está atacando até os aliados do pai. Ele está se isolando de uma forma muito intensa dentro do próprio bolsonarismo. O PL está furioso, porque a direita, a extrema-direita, está perdendo apoio no Brasil, porque ficou muito claro que eles estão jogando contra o país para salvar o Bolsonaro. E aqui você tem um outro editorial do jornal Estado de São Paulo, que é o jornal mais reacionário do país, mais conservador e reacionário, que são duas coisas diferentes, né?
Ser conservador é aquele que ele quer manter as coisas como estão, não quer mudar nada. Já o reacionário é aquele que quer voltar para o passado, que é o que eles querem. Esse é um jornal que quer voltar para um passado de opressão, sem justiça social, sem programas sociais. Por atuar deliberadamente para prejudicar o Brasil, o deputado não pode continuar como parlamentar. Que a Câmara não repita com ele o erro que cometeu há 25 anos ao deixar impune o pai dele. Aí é que está, né? O erro de deixar gente como Jair Bolsonaro prosperar na política é o que faz do Brasil o que ele é. Gente como Nicolas Ferreira, como Jair Bolsonaro. Agora, eles tiraram o Pablo Marçal da política a tempo, que era um perigo para a política, um perigo para a democracia. Jair Bolsonaro é um perigo para a democracia, o filho dele muito mais. Então, aí a gente tem também o André Mendonça, terrivelmente evangélico, pulando fora e defender o Bolsonaro. Veja só que o André Mendonça vê a condenação de Bolsonaro certa e descarta interferir. Até porque não tem como interferir, não tem o que fazer, nem o Trump, como eu disse, nem o Trump, nem o Thanos, nem o Galactus, nem a bruxa malvada vai impedir a justiça brasileira de levar esse processo até o fim e condenar o Bolsonaro. Veja bem, são palavras do terrivelmente evangélico, tá? Ele acha que o Bolsonaro vai pegar uma pena. Você quer ver? Eu vou procurar aqui. Vale dizer para você que aqui é tudo no improviso, né? Você sabe disso. Você sabe que aqui é tudo no improviso. 40 deve estar escrito, quer ver? 40. Bom, na verdade, vamos lá. Equivocada, STF. Tal. Bom, ele acredita em penas, já admite nos bastidores, será condenado por sua participação na trama golpista e ele diz em algum ponto aí que as penas são superiores a 40 anos. E são superiores mesmo, é o que a PGR vai fazer. A PGR opina contra a liberdade e a tornozeleira eletrônica para Braga Neto. Vai tirá-lo da cadeia para quê? Se ele vai entrar daqui a pouco, ele vai ser condenado. Não é? E ele solto é um perigo, ele é considerado muito perigoso. Um réu violento e perigoso, Braga Neto. Não vai sair. Bom, chegamos ao ponto. O STF vê sanções dos Estados Unidos como ataque pessoal e planeja reação, que eu já antecipei para você. Quem acompanha o blog da Cidadania sabe disso há semanas, tá? Se os Estados Unidos colocarem em prática sanções financeiras que ameaçam impor a ministros do Supremo Tribunal Federal e integrantes da Corte, defendem que a resposta deve ocorrer não só no âmbito político, mas também na esfera judicial. A avaliação é que se a lei Magnitsky for aplicada contra Alexandre de Moraes e outros ministros, será preciso que a própria Corte dê uma resposta na esfera em que atua. Isso porque a punição que pode culminar no bloqueio de contas bancárias e de bens que eles eventualmente possuírem nos Estados Unidos será encarada como um ataque abaixo da linha da cintura por tentar prejudicar os magistrados na vida pessoal. Além dos membros do STF, a promessa é que seus familiares também serão afetados. Veja um fato importante que eu conversei ontem com uma fonte que entende do traçado, que me disse o seguinte: essa lei Magnitsky, ela pode bloquear contas do Alexandre de Moraes e dos outros ministros lá nos Estados Unidos. As empresas dos Estados Unidos que atuam no Brasil, se tentarem impedir que o Alexandre de Moraes tenha conta aqui no Brasil, vão ser proibidas de atuar no Brasil. Basicamente é isso. Mas como nós vamos ficar sem a Visa? Ficando. Tem Pix, tem cartão de crédito, não vai ser problema aqui no Brasil. A informação de que o STF deve responder judicialmente a eventuais sanções contra seus integrantes já chegou ao deputado federal Eduardo Bolsonaro e ao apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo.
uma coisa, os bancos americanos que atuam aqui são bancos que representam muito pouco e que ganham muito dinheiro aqui. O Brasil é o país onde os bancos mais ganham dinheiro. E eles vão para cima do governo Trump, lá nos Estados Unidos. Você pode ter certeza. Você fala, olha, vocês vão perder a boca lá no Brasil. Não tem banco nesse planeta que queira perder os juros que é possível cobrar do consumidor aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Ambos, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, vivem nos Estados Unidos e vão ser os dois sancionados em breve. O STF está esperando para aplicar prisão do Eduardo Bolsonaro, prisão do Paulo Figueiredo e cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro no momento dessas sanções. Se as sanções demorarem, vai ser antes. Como informou a coluna do jornal O Globo, o Eduardo Bolsonaro mudou de estratégia no embate com os magistrados e decidiu atuar para que a punição fosse aplicada exclusivamente em Moraes inicialmente. E depois ele mudou de ideia. Eduardo passou a receber apelos de aliados de dentro e fora do partido, PL, para isolar Moraes e fazer uma sinalização aos outros membros. Ele, como não escuta ninguém, acha que é o dono da cocada, ele foi lá e jogou os cachorros para cima de todos os ministros e as famílias deles. Então, aí você tem o braço direito do Eduardo Bolsonaro, o tal do Paulo Figueiredo, que vai virar réu a qualquer momento por golpe no STF, já é uma outra medida, nos Estados Unidos, aí vamos ver o Eduardo Bolsonaro. Primeiro que ele já teve 10,8 milhões de reais enquanto ele estava nos Estados Unidos em emendas liberadas. Tudo isso está sendo escrutinado profundamente pela Polícia Federal. E aqui você já tem as ações que estão em curso. Esta é a ação em que é informado que a compra e venda de dólares foi promovida. Aqui, na verdade, nesse despacho do Alexandre de Moraes, há uma insinuação de que o Eduardo Bolsonaro participa daquela compra de dólares com a informação privilegiada das sanções do Trump contra o Brasil. Isso está sendo investigado e isso aqui vai dar bomba. Foram bilhões de reais e o Eduardo Bolsonaro e o pai dele são os suspeitos de espalhar essa informação para criar uma fraude, na verdade, para ganhar com o dólar. E aqui você tem as provas, o STF acrescentando as provas. Você viu aqui o vídeo em que o Eduardo Bolsonaro diz que o Trump não vai recuar. Você tem também aqui outras provas. O Eduardo Bolsonaro ameaçando o Moraes. Você tem Trump não vai recuar. Aqui no Facebook tem uma outra, o Eduardo Bolsonaro fazendo mais ameaças. Alexandre precisa entender que suas ações intimidatórias não têm mais efeito, não vamos parar. Tudo isso está no processo e tudo isso significa ameaças ao Poder Judiciário, não são críticas. Críticas é uma coisa, agora você ameaçar o Poder Judiciário, ameaçar a Polícia Federal, isso é outra coisa, e ele ameaçou a Polícia Federal, ameaçou delegados, e isso é visto como crime comum. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que ele não vai poder sair dos Estados Unidos para não ser preso pela Interpol. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.